Código de Processo Penal, artigos 251 a 258. O artigo 251, competência do juiz das garantias. O juiz das garantias é competente para acompanhar a investigação criminal e decidir sobre os pedidos de medidas cautelares, como prisões, interceptações telefônicas, busca e apreensão, entre outras. A explicação é que o juiz das garantias atua na fase da investigação para garantir que os direitos fundamentais do investigado sejam respeitados. Ele não participa do julgamento do processo, assegurando imparcialidade no andamento da investigação e na coleta das provas. Alguns exemplos quando o juiz das garantias autoriza a interceptação telefônica em uma investigação de tráfico de drogas ou decide sobre a prisão temporária de um suspeito de um homicídio. As decisões tomadas sem a competência do juiz das garantias podem ser consideradas nulas, comprometendo a validade das provas obtidas. Artigo 252, impedimento do juiz. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como mandatário da parte, tiver aconselhado qualquer das partes, for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, algumas das partes for sua credora ou devedora, herdeiro presuntivo donatário ou empregador de qualquer das partes, receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, aqui o impedimento visa garantir a imparcialidade do juiz, evitando qualquer conflito de interesse que possa comprometer a sua isenção. O artigo 253 trata da suspensão do juiz. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo. Se não o fizer, qualquer das partes poderá pedi-lo. Então, veja que a suspensão é uma medida subjetiva, onde o próprio juiz ou as partes podem reconhecer que ele não está em condições de julgar de forma imparcial. E o artigo 254, situações de impedimento do Ministério Público. Aplicam-se aos membros do Ministério Público as hipóteses de impedimento estabelecido para os juízes no artigo 252. Ou seja, os mesmos motivos que impedem um juiz de atuar em um processo se aplicam aos membros do Ministério Público para assegurar a imparcialidade na acusação. Artigo 255. Suspeição dos membros do Ministério Público. Aplicam-se aos membros do Ministério Público as causas de suspeição previstas no artigo 253. Então, assim como os juízes, os membros do Ministério Público podem ser declarados suspeitos para garantir a imparcialidade do processo. Artigo 256. Processo de arguição de impedimento e suspeição. Impedimento ou suspeição poderá ser arguido pelas partes em qualquer fase do processo, devendo ser processado em apartado e sem suspender o andamento da causa, salvo ser reconhecida a relevância da arguição. Então, a arguição de impedimento ou suspeição pode ser feita a qualquer momento e o processo seguirá paralelamente ao principal, a menos que a relevância da questão demande
a suspensão do processo principal. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código, fiscalizar a execução da lei. Então, já fica aqui claro que o Ministério Público é responsável pela promoção da ação penal pública e pela fiscalização da aplicação correta da lei, garantindo o cumprimento da justiça. E, por último, o artigo 258, aplicação das normas de impedimento e suspeição ao Ministério Público. As prescrições sobre suspeição dos juízes são extensivas aos serventuários e funcionários da Justiça no que lhe for aplicável. Entende-se, então, que as normas de impedimento e suspensão aplicáveis aos juízes também se estendem aos servidores da Justiça e membros do Ministério Público, garantindo a imparcialidade e integridade do processo judicial.